Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje eu vou ler um texto que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Mas antes disso, eu vou mencionar aqui um versículo que se encontra no livro de Salmo, capítulo 127, versículo 3, que fala assim, olha: Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Amém? E no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante, fala sobre a parábola do filho pródigo, tá? Em que o Senhor Jesus ele fala para os seus discípulos assim, que Jesus continuou, né? Versículo 11. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Amém? Então, irmãos, a palavra do Senhor, ela fala claramente que filhos são a herança do Senhor. Ou seja, filho é como se fosse uma riqueza. É algo que Deus está te dando para você cuidar, para você criar conforme os princípios dele. A própria Bíblia menciona que a gente deve ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Não ensinar um caminho, porque quando você fala de Jesus apenas, mas não pratica, ou não faz essa criança praticar a palavra de Deus, você está simplesmente mostrando o caminho. E a palavra do Senhor não quer que você mostre o caminho, mas que você instrua a criança no caminho que ela deve andar. Ou seja, a criança ela não tem direito de escolha. Ela não escolhe a roupa que ela vai usar, a comida que ela vai comer, o que ela vai fazer, os brinquedos que ela vai ter. Isso é uma escolha do pai e da mãe. Então a palavra do Senhor fala, olha, instrua a criança, ensina a criança num caminho. Não adianta falar de Jesus se eu não estou praticando o que a palavra do Senhor manda. Não adianta falar, meu filho, você tem que ler a Bíblia, se eu não pego essa criança e seleciono um horário para ela ler a Bíblia. Porque assim como a gente estabelece um horário para a criança se alimentar, dormir, se divertir ou estudar, a gente tem que estabelecer um horário para essa criança cultuar o Senhor diariamente dentro de casa. Lendo a palavra de Deus, orando, fazendo pequenos jejuns, não precisa ficar o dia inteiro jejuando, mas o jejum de 30 minutos, 1 horinha. Então essa criança ela tem que ser instruída no caminho que deve andar. E a palavra do Senhor fala que filhos são a herança do Senhor. E nessa parábola que a gente leu agora, que Jesus ensina que havia 2 irmãos, né? E o mais novo, ele pede a parte da herança dele. Ele falou, pai, quero a minha parte da herança. E o pai deu, assim como o pai, que é o nosso Deus, nos dá filhos. Deus nos dá filhos, e ele dá filhos para várias pessoas. Várias. Só que o que você faz com esse filho, a forma como você educa, o caminho que você está instruindo ele, ou que está colocando ele, vai induzi-lo a chegar em algum lugar no futuro, porque a Bíblia também fala que os filhos são como flechas. Tá? Então, assim, a criança, o pai deu a herança para esse filho. A interpretação que eu estou fazendo do filho pródigo é um pouco diferente da interpretação tradicional, que fala de um filho que pegou a herança do pai, saiu e desperdiçou os bens. E depois ele volta arrependido para a casa do pai. É porque quando esse filho ele pede a herança para o pai, eu estou trazendo a palavra herança para próximo da palavra de filho, ok? Porque filhos são a herança do Senhor. Esse filho ele busca a herança do pai. Então é como se nós, filhos de Deus, buscássemos no Senhor uma herança. Ou se nós tivéssemos recebido uma herança para aqueles que têm filhos. Então você recebeu a sua parte da herança. Deus te deu um filho. Para aqueles que são pais e mães, né? Receberam uma herança. Só que esse filho pródigo ele não teve sabedoria para administrar essa herança. Assim como muitos pais e mães não têm sabedoria para administrar a educação dos seus filhos, que são a herança dada por Deus. Então, assim, houve desperdício dessa herança. Esse filho que Deus deu é uma alma. E a palavra do Senhor menciona que o marido, né, é o sacerdote da casa. Então, muitas das vezes, o marido quer educar, mas a esposa não deixa. A Bíblia fala o quê? Que os bispos devem doutrinar a sua casa, disciplinando seus filhos com rigor. E que a mulher sábia edifica a sua casa, mas à toa com as próprias mãos a destrói. Ou seja, a sábia, o que é sabedoria? A palavra do Senhor fala que temer a Deus é o princípio da sabedoria. Ou o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria.
Então, uma mulher que teme a Deus, ela vai instruir esse filho conforme as palavras de Deus, conforme a vontade do Senhor. Não necessariamente vai ser conforme a vontade dessa criança. Muitas das vezes você vai falar não para essa criança, porque essa criança convive no mundo, na escola, na creche, ela vai trazer a influência do mundo para dentro de casa. E você dentro de casa tem a obrigação de podar, de falar não. E manter esse não. Porque a palavra do Senhor ensina, olha, o marido, o bispo deve doutrinar a casa, disciplinando os filhos com rigor. Então deve haver sim um rigor, um certo rigor nessa criação, para que esse filho se mantenha. Porque o diabo vai fazer de tudo para entrar na sua família. Então quando a palavra de Deus vai falar assim, olha, filhos são herança do Senhor. Sim, são herança, Deus dá herança. Mas o que você faz com a herança que Deus deu? O que você tem feito com essa herança? Tem desperdiçado? Porque se você ler a parábola do filho pródigo, ele recebeu a herança dele. Mas ele desperdiçou a herança toda. E lá na frente ele passa a necessidade. Ele vai precisar daquela herança. Um dia você pode precisar desse filho. Pode precisar. Esse filho vai crescer. Não despreze o seu filho, a sua filha, porque eles vão crescer. E lá na frente esse filho pródigo vai precisar dessa herança. E cadê a herança? Ele desperdiçou. Mas a herança era uma herança material. Era uma herança financeira na época do filho pródigo, sim, mas os filhos são herança do Senhor. Esse filho lá na frente pode trabalhar, pode ser um provedor da casa. Esse filho lá na frente, você pode precisar desse filho para cuidar de você na sua doença, no seu momento de enfermidade. Lá na frente você pode precisar desse filho para alguma coisa. Se Deus deu um filho é para cuidar, mas eu estou falando de cuidado espiritual, não um cuidado material. Porque muitos pais falam, não, mas eu cuido, eu levo no shopping, eu compro roupas de marca, eu pago escola particular. Não, se você ler a parábola do filho pródigo, você vai ver que ele leva a herança dele, ele desperdiça tudo e no final ele vai trabalhar para uma pessoa, um criador de porcos. Ele foi se empregar com um cidadão que mandou ele para o campo para cuidar de porcos, entende? E aí sabe o que ele desejava comer? As vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Ele queria comer o alimento dos porcos. Porque ele passa a necessidade, ele desperdiçou a herança. Aquela herança para ele não serviu de nada, porque ele gastou com besteira. Às vezes a pessoa está criando um filho com a melhor escola, a melhor roupa, mas o principal, que é a palavra de Deus, não tem sido entregue para esse filho. E lá na frente, esse filho não vai servir de nada. A escola particular, o curso de inglês, a faculdade não vai servir de nada. Então, assim, a herança foi desperdiçada. E sabe o que ele desejou comer? Ele desejou comer a comida dos porcos, porque ele viu que os porcos estavam comendo até bem. Mas ele tinha de tudo, ele tinha de tudo. Só que ele não pôde, ele não soube dar valor àquilo que ele teve na casa do pai. Ele não soube dar valor à herança que o pai deu para ele. Às vezes o pai e a mãe não estão dando valor ao filho que tem dentro de casa. Um filho que poderia estar indo bem na escola está indo mal. Por causa do celular, do computador, do joguinho. Porque tadinho, por causa disso que hoje em dia o mundo mudou. Que hoje em dia muito bonequinho, muito brinquedinho, brinquedos consagrados ao diabo. Roupas consagradas ao diabo. Então as pessoas não estão percebendo que o diabo ele já entrou nas famílias. E esse filho está crescendo, um filho que era para ser uma bênção. Uma herança do Senhor, mas que está sendo desperdiçando o tempo dessa criança no celular, no videogame, na televisão. Desperdiçando o tempo dessa criança com coisas do mundo. Cadê a leitura da palavra? Tem criança que tem televisão no quarto. Por que não dá uma Bíblia com uma linguagem traduzida, uma linguagem atual para essa criança ler? Para ela entender. Tem um horário para essa criança todo dia orar, ler a palavra. Não tem. A maioria das famílias não tem tempo para isso. Não precisa ter tempo para estar ali com aquela criança do lado sempre, mas às vezes é só você estabelecer. Assim como a gente estabelece para a criança todos os dias ler a Bíblia. O horário do dever de casa, o horário de dormir, de almoçar, tem que ter o horário para as coisas de Deus. Mas as crianças de hoje estão perdendo tempo. A herança está sendo desperdiçada. E isso vai ter consequências lá na frente, porque lá na frente o filho pródigo que desperdiçou toda a herança, ele vai ter que trabalhar para se manter. Cadê a herança que o pai te deu? A herança que o pai deu poderia lá na frente ser útil para ele, ele poderia viver de renda dessa herança, mas ele desperdiçou. E agora que ele precisa da herança, não tem. Não tem, é um filho rebelde, mal criado, é uma filha
que age como se fosse, né, eu vou falar aqui uma prostituta, porque deu lugar a esse espírito de prostituição, só quer saber de namorar, de curtir, de festinha. Filhos que não querem estudar, filhos com depressão, filhos com todo tipo de problemas espirituais. Cadê a herança? Agora não tem mais. Não investiu na herança. Ah, mas eu investi, paguei a melhor escola, paguei o melhor curso, mas quem disse que é só isso? Olha só o que acontece com o filho pródigo. Ele vai trabalhar na casa de um cidadão cuidando de porcos. E ele passa a desejar a comida desses porcos. Poxa vida, desejar a comida dos porcos? Uma pessoa que recebeu uma herança lá atrás do pai. É o que acontece com muitos pais, depois de um certo tempo. Eles passam a desejar a comida dos porcos. Cadê a herança que o pai te deu? Cadê a herança que Deus te deu? Cadê o filho? Cadê aquele filho? Cadê aquela filha? Cadê? Não, mas não cuidou daquele filho espiritualmente, em oração, em jejum, não fazia um culto no lar, não tinha um tempo para a leitura da palavra, sempre preocupado com dinheiro, pais e mães que só buscam coisas materiais, sempre preocupados com profissão, com as coisas do mundo, em sair, em lazer. A preocupação agora é levar a criança para viajar, conhecer a Disney, o Mickey, o Pateta, nunca para as coisas do Senhor. As coisas de Deus sempre ficam em último lugar, é só aquele domingo na igreja, no culto da família, é só isso, mas em casa não tem um culto no lar, não tem leitura da palavra, não tem jejum, não tem oração na madrugada. Cadê as crianças que antes falavam em línguas estranhas, que eram batizadas com o Espírito Santo? Não tem mais. Tem, mas é pouco. Existem, mas são poucas. As crianças de hoje se vestem como as crianças do mundo, brincam com os mesmos brinquedos das crianças do mundo. O diabo já entrou dentro de casa e já convenceu o pai e a mãe que está tudo bem, que é normal, é bonitinho. Mas ele está estudando até quando? Até que idade que ele vai estudar? Quem disse que ter um filho bem-sucedido é só ter um filho estudado? Mas a preocupação é sempre com as coisas terrenas, os estudos, a faculdade, um concurso, a roupa de marca, um tênisinho da Adidas ou de uma outra marca, viagens. E lá na frente você vai precisar dessa herança. Lá na frente você vai procurar a herança e você vai olhar e vai falar, nossa, eu desperdicei esse filho. Um filho que tinha um excelente potencial, poderia ser hoje uma pessoa bem-sucedida, um servo de Deus, podia estar na presença de Deus, hoje infelizmente está desviado, está no mundo. E eu estou desejando aqui a comida dos porcos, eu estou aqui olhando para o alimento dos porcos. Quem são os porcos? Eu vou colocar o porco na posição de pobreza. Tá? Na mesma posição. É como se você olhasse para a pessoa, como se alguns pais e mães olhassem e vissem, por exemplo, que o filho da pessoa de condição mais humilde hoje é o filho que ele queria ter. É o filho que ele queria ter, era a herança que ele queria ter, entende? Porque o porco, o que o porco tem? O porco tinha as vagens ali para se alimentar. Uma coisa pequena, uma coisa que aparentemente é inútil, mas que alimentava o porco e saciava a fome daquele filho pródigo que desperdiçou a herança. Talvez lá na frente você vai desejar ter o filho de outra pessoa, o filho daquela irmã, que nunca estudou na melhor escola, que não teve as regalias que seu filho teve, as viagens que seu filho teve, mas é um filho dedicado às coisas de Deus, é um marido responsável, é um pai de família, é um filho honesto, enquanto o outro que teve de tudo está no mundo das drogas, do vício, do alcoolismo, na depressão e uma série de outros pecados que eu não posso mencionar aqui. Mas o diabo conseguiu entrar e convencer e transformar comportamentos, desejos dessa pessoa. Transformar os desejos dessa pessoa. Entende? E lá na frente a pessoa vai falar, nossa, mas eu fiz de tudo, eu dei o melhor. Mas a palavra de Deus, o principal, não foi dada. Não da forma como deveria. Não é só levar para a igreja, porque às vezes você vê a família todo domingo na igreja, mas em casa. Não ora, não lê a Bíblia, não jejuma, não escuta um louvor, sempre ouvindo música secular, na maioria das vezes, filmes, séries, tempo para tudo, para lazer, esportes. Mas Jesus vai ficando em segundo lugar. E essa herança está crescendo e está sendo desperdiçada. É um filho que tem potencial para ser um pregador da palavra, para ser um músico na igreja, para ser um servo de Deus, para ser algo no mundo espiritual. E não vai ser por conta da criação que os pais estão dando. E lá na frente esse pai e essa mãe vai desejar a comida dos porcos, vai desejar ter o filho do outro, o alimento do outro, a herança do outro, que é uma coisa simples. Às vezes o outro criou o filho na escola pública, criado de forma humilde, numa escola mais barata, não teve a melhor roupa, não teve as melhores viagens, mas aquele filho do outro é abençoado,
sacia a necessidade, é um filho que traz gosto, prazer. Aí você fala assim, nossa, mas é tão diferente. É muito diferente. Porque um desperdiçou a herança. Tinha muito mais, aquele filho pródigo tinha muito mais, teve muito mais na vida do que aqueles porcos. Os filhos são a herança do Senhor, ele recebeu muito mais do que os porcos, mas ele desperdiçou. E lá na frente é o que vai acontecer com muito pai e muita mãe, que vai olhar para o filho do outro e falar, eu queria ter um filho assim, eu queria ter uma filha assim. Mas não foi cuidada, essa herança não foi cuidada. Deus deu o filho também, Deus deu para os dois, para o rico e para o pobre. Deus deu, só que um criou o filho na presença de Deus, um deu mais valor àquele filho, porque esse filho é uma alma. E a palavra do Senhor fala que o homem é o sacerdote da casa. Hoje a gente está vivendo um tempo que a mulher quer mandar em casa, o homem acaba tendo que ser submisso à esposa, não a esposa ao marido. A mulher hoje quer falar mais do que um homem, ela quer ter autoridade. O próprio pai já fala, pede sua mãe. Por que ele não pede? Por que ele não dá a palavra final? Por que ele não Por que o pai muitas das vezes fala assim, pede sua mãe? Porque ele não consegue ser homem dentro de casa, o marido, o pastor daquela... Porque a esposa não deixa, ela arruma confusão. E a Bíblia fala que Deus não é Deus de confusão. Então esse tipo de relacionamento em que a mulher está exercendo a função de marido, em que ela manda, ela dá opinião, isso vai ter consequências na criação dessa criança, desse adolescente. Porque é a mulher que persuade o marido para deixar o filho fazer o que ela quer, ou o que ela acha que não tem nada a ver, e daqui a pouco está namorando, daqui a pouco está seguindo outros caminhos, porque a mãe vai convencendo o pai. Já na infância já começa, pai, eu posso isso, pede sua mãe. Por que você, como homem, não dá a palavra? Porque tem medo da esposa, porque senão a esposa vai ficar irritada. Fala, mas ela não tem que ficar irritada, você é o homem, você é a autoridade. E está faltando isso hoje. A autoridade, porque a autoridade ela existe, mas está com a mulher, está com a pessoa errada. E ela deveria estar com ele, com o pai. Deveria estar consultando o pai, não a mãe. A palavra, afinal, tinha que ser do homem. A própria Bíblia menciona que o marido, o bispo, ele deve doutrinar a sua casa, disciplinando os filhos com rigor. Doutrinar a casa significa doutrinar a própria esposa. Que as mulheres de hoje não aceitam, mas elas estão erradas. Estão em pecado para com Deus. Tá? E se está errado, infelizmente, isso influencia na santidade da mulher, influencia na salvação dela. Vai acabar perdendo a salvação se não se arrepender. Quem era assim era a rainha Jezabel, aquela mulher autoritária, persuasiva, que convencia Acabe daquilo que ela queria. Mas, infelizmente, vai acabar tendo consequências futuras. Porque a própria palavra do Senhor fala, ai dos maus pastores, que dispersam as minhas ovelhas. E quando a Bíblia fala isso, você pode interpretar isso também para o lado dos maridos. Os maridos estão sendo maus pastores, porque eles não estão cuidando das ovelhas dentro da própria casa. A esposa e os filhos não estão recebendo a palavra do Senhor. A Bíblia fala que o marido deve amar a esposa. Se você ama a sua esposa, você a sustenta, você a alimenta. Mas alimentar a sua esposa não é dando um cartão de crédito para ela gastar com besteira, com coisas fúteis no shopping. Que as esposas elas querem pegar versículos da Bíblia para convencer o homem a comprar tudo que elas querem. Não. Não tem nada a ver com materialismo, tem a ver com área espiritual. É alimentar ela conforme a palavra de Deus. É corrigir, é disciplinar para que ela não venha perder o arrebatamento. Para que ela não venha perder, para que ela venha aumentar o padrão de santidade dela e conseguir entrar no céu. Só que isso as esposas não querem. Elas querem pegar versículo da Bíblia e falar que o marido tem a obrigação de sustentar a casa, que ele tem que amar a esposa, que ele tem que alimentá-la. Sim, alimentá-la espiritualmente. Porque acredito que luz, água e contas de supermercado, isso a maior parte dos maridos devem fazer. A maior parte dos maridos devem proporcionar. O que passa disso é capricho. As esposas, as mulheres, elas querem puxar o evangelho para esse lado material, da vaidade. Não, é alimentar a sua esposa na palavra. É doutrinar os seus filhos e a sua esposa ali na palavra de Deus, é corrigir. É dizer não. Só que a mulher de hoje tem muita opinião. Elas querem dar muita opinião. E o apóstolo Paulo fala claramente que a mulher deve permanecer em silêncio, perseverando em oração. A Bíblia não dá para a mulher, né? Claro que a mulher falar o que ela acha é uma coisa, mas querer confundir o marido, usando o versículo da Bíblia, como convencer, puxar ele para aquilo que ela quer, está totalmente errado. Tá? Então a palavra do Senhor ela nos ensina, através dessa parábola do filho pródigo, que sim, o pai deu a herança para o filho pródigo, mas ele desperdiçou. E lá na frente ele vai desejar a herança, entre aspas, que eu estou falando aqui da comida dos porcos, seria a bênção dos porcos, a herança de outro.
Lá na frente vai olhar para o filho do outro, aí o filho do outro queria que meu filho fosse assim, que minha filha fosse assim. Mas lá atrás, você desperdiçou a herança, desperdiçou o tempo da infância, da adolescência com outras coisas. Muitas das vezes até influenciado pela própria mãe da criança, né? Que não deixa o pai exercer a função de pai, a autoridade, conduzir, acha que é proteger demais. E a palavra do Senhor também fala que no final o filho pródigo ele volta para a casa do pai. Sim, ele volta e o pai perdoa. Inclusive o pai mata um novilho para comemorar a volta daquele filho pródigo. Mas cadê a herança? Infelizmente a herança foi desperdiçada. É quando no final da vida muitos homens às vezes querem voltar para a presença do Senhor. Ou mulheres também. Mas cadê a herança? O filho se perdeu. A herança foi perdida. Infelizmente, aí agora tem que orar para ver se Deus... Deus tem poder para restaurar, para salvar esse filho, mas tem coisas que não tem como voltar no tempo mais. Um filho que às vezes poderia ter estudado, ter trabalhado, ser uma pessoa diferente, uma pessoa do bem. Até estuda, trabalha, mas agora na idade que está, às vezes já está casado, já se envolveu com uma mulher errada, já arrumou filho, já te deu neto, e agora, infelizmente, vai orar pela salvação desse filho. Não tem como, dependendo da idade do filho, já não tem mais o que fazer. Agora o Deus leva para a salvação, ele vai se perder no mundo aí, entende? Vai uma alma que infelizmente pode ser até mesmo levada para o inferno se continuar seguindo determinados caminhos. Então agora o filho pródigo ele volta para a casa do pai, ele volta, o pai recebe, o pai inclusive comemora o retorno desse filho, tá? Comemora, faz veste esse filho, mata um novilho por amor a esse filho, ele se sente feliz. Mas a herança foi perdida. A herança foi perdida. Isso me faz lembrar um pouco da vida de Jó, né? Que Jó teve 10 filhos. Jó era muito fiel a Deus, só que os filhos de Jó não eram fiéis a Deus. E a Bíblia fala que o Jó sempre se sacrificava a Deus para purificar os pecados dos filhos. Porque se meus filhos pecaram, que o Senhor venha perdoá-los. E quando Satanás ele começa a tentar Jó, Deus permite que Satanás toque na vida dos filhos de Jó, mas não na vida de Jó. Mas por quê? Porque na vida dos filhos de Jó havia brecha. Na vida de Jó não havia brecha. Então o fato do pai estar salvo, ou o pai ou a mãe estar buscando a presença de Deus, não significa que os filhos vão ser salvos. O pai orava pelos filhos, mas os filhos só queriam saber de festinha. Todos os fins de semana, não fins de semana, a palavra do Senhor não menciona exatamente assim, mas eles sempre se reuniam na casa dos irmãos para comemorar, para se alimentar, para festejar. Até que um dia o diabo ele chega, manda um vento, a casa desaba e mata todos os filhos de Jó. Ou seja, o tempo acabou para os filhos de Jó. E aí chega a notícia, Jó, os seus filhos morreram. Infelizmente, Jó fez tudo o que ele pôde fazer por aqueles filhos. Ele orou, ele jejuou, ele sacrificou por aqueles filhos, porque ele tinha consciência que os filhos não serviam a Deus da forma como deveria. Não serviam a Deus, ou não, talvez serviam do jeito errado. Mas creio eu que os filhos, nem seja no finalzinho, no momento que aquela casa começou a tremer devido ao vento forte, eu tenho fé que os filhos naquele momento se uniram em oração ali e se salvaram. Mas a palavra do Senhor não menciona a salvação dos filhos de Jó. Não fala que eles foram salvos, ou se eles foram salvos ou não. Mas a Bíblia mostra claramente que eles não tiveram a mesma cobertura espiritual que Jó teve. Porque Deus falou para Satanás, Satanás, você pode tocar até mesmo na saúde de Jó, mas não na vida de Jó. Mas Deus deu legalidade para Satanás tocar na área financeira e nos filhos de Jó. E na saúde, não tirar a vida de Jó. Só que ele teve autoridade para tocar na vida dos filhos. Então, muitas das vezes, a cobertura espiritual do pai e da mãe não vai durar muito tempo. Você vai orando, vai jejuando por esse filho, mas já está numa idade em que, infelizmente, é uma herança desperdiçada. É você olhar e falar assim, realmente poderia estar num emprego melhor, num cargo melhor, poderia ter estudado mais, poderia ter casado com uma outra pessoa, um outro homem, uma outra mulher, poderia estar vivendo uma outra vida, mas, infelizmente, lá atrás eu não soube educar, eu não soube educar, ou eu não soube participar, ou eu não soube orar, eu não gastei muito meu tempo, desperdicei meu tempo com coisas da terra. Pais presos à televisão, às telas, os pais estão presos às telas, o diabo está entrando no meio das famílias através do celular, principalmente. E ainda não soube ler a palavra, jejuar, orar, buscar a presença de Deus, ensinar essa criança a buscar o Espírito Santo.
Não, é um corpo. Nós não somos pessoas apenas, nós somos corpos. E nenhum corpo fica vazio por muito tempo. Então, se esse corpo do seu filho está vazio, pode ter certeza que em algum momento algum espírito vai habitar nele. E qual é o espírito que você quer que habite na vida do seu filho? O Espírito Santo ou um demônio? Ou vários demônios? Então, assim, o diabo ele vai entrando devagarzinho. É com um bonequinho, um outro brinquedinho, uma música, uma amizade. É um corte de cabelo estranho que você já percebeu, você vai percebendo a mudança no comportamento. A criança, ela nasce pura, mas ela não fica pura para sempre. E, infelizmente, os pais de hoje não estão percebendo. Quantas heranças sendo desperdiçadas na frente das trevas, ouvindo música secular. As crianças de hoje quase não leem a Bíblia mais. Vão para a igreja praticamente arrastadas. Ir para a igreja e depois chegar em casa e ligar a televisão ou fazer outras coisas. Não, tem que manter dentro de casa, ler na Bíblia, orar, jejuar, buscar o Espírito Santo, os dons espirituais. As crianças de hoje, é difícil de você ver uma criança batizada com o Espírito Santo. Então, irmãos, eu vou deixar essa palavra para meditação da igreja. Se você gostou dessa mensagem, você curte, envia para alguém, se você sentir no coração de enviar, de compartilhar essa mensagem para edificar outras pessoas. Eu desejo a vocês a paz do Senhor Jesus. Amém? Tchauzinho.